Olá, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Por aqui tá tudo certo. E aí, curtiram as férias antecipadas? Espero que tenham aproveitado em casa com muita leitura, muitos vídeos, filmes, séries, até mesmo jogos, por que não? E eu por aqui aproveitei, mantendo o isolamento, com certeza, lógico. E para nossa volta, nesse primeiro momento vai ser assim, gravado. Espero que em breve possamos ter videoconferências e espero que possamos também nos encontrar pessoalmente o quanto antes. Espero que tudo isso passe logo para que possamos retornar ao colégio. Bom, vocês devem ter visto o nosso primeiro tema aí são os maias. Vocês já olharam, eu tenho certeza que já olharam todo o plano da aula. Por favor, abram o livro na página que eu coloquei aí. E vamos lá, por que estudar os maias? Por que estudar um povo que surgiu 1800 a.C., tão distante de nós? Por que estudar um povo que estava lá na América Central? O comum é se estudar Egito, Grécia, Roma. Por que estudar um povo aqui da América? Bom, a gente pode pensar primeiro que é um povo que, por mais que tenha surgido em 1800 a.C., teve o seu apogeu entre 250 depois de Cristo mais ou menos, até 900, até o fim do século 8. Então nós estamos falando de um povo aí com 600 anos de apogeu, ou seja, do seu ponto máximo de sociedade. Então, como eles conseguiram essa façanha? Como eles conseguiram manter por tanto tempo algo assim, sustentar por tanto tempo? Poxa, mais tempo que o Brasil. O Brasil tem 500 anos e olha quantas transformações nós tivemos, altos e baixos. Como era a cultura desse povo? Então é interessante pensar nesses aspectos de mudanças, de como é o comportamento de uma cultura diferente. Bom, dá para pensarmos também que a organização social era diferente, a organização política era diferente. Como que a gente compara essa organização política dos maias e a nossa organização política, a nossa organização social? Lembram das pirâmides sociais? Nós vamos ver isso de novo. Bom, se isso não bastar como motivo para estudar os maias, vocês gostam de chocolate? Porque o chocolate não surgiu na Europa. O chocolate surgiu na América. E os maias já usavam cacau. Aliás, surgiu na América não, é um jeito de chamar a atenção. O chocolate só existe devido à América, porque os maias já usavam cacau e faziam uma espécie de achocolatado, cacau. Bom, vamos lá. A primeira coisa a se entender então é o período que eles viveram, que eles existiram ali na Mesoamérica. Se vocês quiserem dar uma olhada, olha o mapa da página 203, tá certinho ali a região que eles estavam. É um pouco ao sul do atual México, ali na América Central. Então é interessante ver o mapa para entender essa localização. Peço também que vocês abram um caderno, nós vamos usar já já. E vamos lá. Bom, como eram esses maias? Como eram as pessoas mesmo? Nós temos identificações, temos algumas características próprias que na nossa sociedade são feitas. Tem pessoas que se tatuam, tem pessoas que usam adereços no corpo. Então, os maias, como eles eram? Se vocês olharem na página 204 tem um textinho explicando um pouco. Se a gente for pensar nos maias, os homens costumavam ter cabelo comprido, trançar o cabelo, passar em volta e deixar cair, ou mesmo raspar a parte de trás. As mulheres costumavam ter cabelos longos e escovados, bem bonitos, compridos. Ah, no corpo era comum eles usarem pinturas e cada cor de pintura tinha um símbolo. Então, se nós formos pensar uma pessoa com uma pintura branca, a cor branca representava que ela era um prisioneiro. Se um homem usava preto e vermelho como pintura corporal, quer dizer que ele era um guerreiro. Então nós temos que pensar que tudo isso é símbolo, que é uma cultura bastante complexa nesse sentido. Adereços eles usavam? Usavam também. A parte mais nobre da sociedade, que nós vamos destacar já já na pirâmide social para entender o que eles faziam, a parte mais nobre usava adereços em pedras preciosas.
E as classes mais baixas usavam com outros tipos de recurso, por exemplo, ossos. E esses adereços eram usados como brincos. Tinham também o que a gente chama hoje de alargadores, né? Por exemplo, na boca. Então é interessante pensar e construir esse tipo maia, como eram as pessoas. Para aí sim a gente partir para a sociedade. Como era uma sociedade maia? Então perceba, nós estamos crescendo aqui. Estudamos o indivíduo, vamos ver a sociedade que esse indivíduo está inserido. Bom, a sociedade era organizada em algumas camadas. Então nós vamos pensar aqui na pirâmide. No topo, nós temos o Ulak Uinik, que era um governante. Então ele era chefe militar, ele que decidia as obras públicas, por exemplo. E ele também, ao mesmo tempo, era uma liderança religiosa. Então ele cumpria esses dois papéis. É interessante pensar em uma pessoa que acumula essas duas coisas. Hoje o presidente do Brasil acumula essas duas funções? Não. Mas o Papa acumula. Se nós formos pensar hoje, o Papa ele é o chefe da Igreja Católica e ele também é o rei do Vaticano. Então ele acumula essas duas funções, assim como o líder maia acumulava. Mas tem uma coisa aqui para a gente pensar. Abaixo, quem estava? Obviamente uma nobreza, que ocupava cargos burocráticos, ocupava alguns cargos de chefia militar, ocupava cargos religiosos. Abaixo, nós vamos ter guerreiros, então não vão ser grandes comandantes militares, mas sim guerreiros que vão lutar. Nós temos trabalhadores, nós temos as pessoas que fazem artesanato, e artesanato aqui é todo o trabalho manual. Né? Nós temos abaixo disso, então vamos lá, o líder e a família real em cima, a nobreza, abaixo os camponeses. Então nós formamos aqui que o topo da pirâmide, as duas primeiras classes, elas são mais urbanas. A terceira classe dos artesãos, dos guerreiros, ela também é mais urbana. A quarta classe são os camponeses, então eles já estão em outra esfera de espaço, de fato, de ocupação de espaço. E por fim, os escravizados. Então também existiam escravizados na sociedade maia e obviamente eles estavam na mais baixa posição da pirâmide social. Esses escravizados eram conseguidos muito através de guerra. Então, ao se conquistar uma etnia inimiga, um grupo inimigo, eu vou capturar algumas pessoas para escravizar e fazerem trabalhos para mim, como trabalhos em construção de obras públicas, trabalhos no campo, enfim. Bom, então vamos lá, entendemos o indivíduo, a questão das pinturas corporais, os adereços. Agora a gente entendeu o que esse indivíduo pode ocupar na sociedade. Ele pode ser desde o líder até mesmo ser a parte de outros estratos sociais. Agora, vamos entender os maias como um povo. Eles tinham um governante central? Não. E essa é uma outra questão para nós pensarmos. Eles não tinham um governo central. O Brasil tem. O presidente manda em todo o país. Os maias não. Era uma espécie de cidade-estado. Ou seja, cada cidade tinha o seu próprio governo. Uma cidade não interferia no governo da outra. Então uma cidade vai lá ter o seu Ulak Uinik, a outra cidade também vai ter o seu Ulak Uinik. Eles são parte do mesmo povo, eles fazem trocas comerciais, mas um não vai mandar no outro. Nem vai ter um outro governante que vai se sobrepor aos dois, que vai mandar nos dois. Então é interessante pensar nessa dinâmica política que é diferente da nossa atual. É um outro jeito de se organizar. Nas cidades também é uma diferença espacial. Então vamos pensar que algumas cidades atingiram 40 mil pessoas. O centro da cidade era comércio, como é hoje, os nossos centros de cidade? Não. Os centros das cidades eram voltados para atividades religiosas. Então, por exemplo, ia ter um templo no centro da cidade. O templo era em formato de pirâmide, não a pirâmide do Egito, que era mais reta, mas sim pirâmides como se fossem escadas. E essas pirâmides existiam exclusivamente para atividades religiosas. Lá eram feitos sacrifícios, inclusive humanos,
Quem estivesse pintado de azul recebia até mesmo orações, porque eram pessoas que seriam sacrificadas em rituais religiosos. Poderiam ser inclusive rituais para ter mais fartura numa colheita da agricultura, por exemplo, para ter mais tempos de paz, vitórias em guerra, enfim. Então esses rituais religiosos eram feitos e no centro da cidade. É interessante pensar que era um povo extremamente religioso na questão do líder político ser religioso, do centro da cidade envolver religião e até mesmo os jogos. Eles tinham já uma espécie de basquete, vocês têm uma imagem no livro que dá pra ver, como se fosse uma cesta, mas em vez da cesta ser do basquete assim, ela tá na parede, grudada assim, uma cesta. E tinha que atravessar a bola por ali, e até mesmo os jogos envolviam aspectos religiosos. Até mesmo os conhecimentos, o desenvolvimento de calendários, os maias desenvolveram um calendário que terminava em 2012, e aí várias pessoas disseram que o fim do mundo seria em 2012, porque o calendário maia acabava em 2012. Provavelmente só acabou o espaço que eles estavam escrevendo, né? O mundo não acabou em 2012. Mas até mesmo o calendário, até mesmo as observações dos astros, elas envolviam questões religiosas. Então são pontos interessantes para a gente pensar. Todo o aspecto do indivíduo estava inserido numa cultura extremamente religiosa. Vamos recapitular então. Eu tenho uma pessoa com seus símbolos corporais, seus adereços, suas pinturas. Essa pessoa pode morar numa cidade ou no campo, ela pode ocupar diversos cargos da sociedade. Ela pode mudar de cargo dificilmente. A maioria das vezes era por nascimento. Se eu nasci filho do Ulak Uinik, eu vou ser o próximo. Se eu nasci filho de um nobre, eu vou ser nobre. Se eu nasci filho de um artesão, muito provavelmente eu serei artesão. Então é interessante pensar que não havia essa mobilidade social, então o indivíduo ali ia ter as suas pinturas corporais, os seus adereços, ia estar inserido em uma dessas camadas sociais, ia estar morando ou no campo, produzindo na agricultura, ou na cidade, no artesanato, enfim, mas o centro da cidade era uma questão religiosa, então tudo que você fosse fazer no seu dia a dia, tudo não, mas boa parte do que você fosse desenvolver no seu dia a dia envolvia a religião. Interessante pensar nesses aspectos. E onde entra o cacau nessa história, né? Bom, o cacau era usado como moeda, mas eles não tinham metais para fazer de moeda como nós temos hoje? Tinham. Mas esses metais não existiram sempre na cultura maia, eles chegaram depois de um determinado período e eram usados apenas pelos mais ricos como adereços, então às vezes um brinco com um metal precioso. O cacau era uma grande moeda de troca. Então, não era muito comum as pessoas beberem o cacau, fazer um achocolatado. Então, é interessante pensar, quem ia tomar esse achocolatado? Que pode ser que você esteja tomando vendo essa aula. Apenas os mais nobres. Porque eles sim poderiam beber dinheiro. Os mais pobres não. Eles iam usar o cacau como moeda de troca por um outro produto. E o que mais que eles tinham de alimentação ali? Bom, o cacau, então, ele poderia ser alimentação ou não, era mais uma moeda de troca. E na alimentação ia existir milho. O sal não é um alimento, mas é um tempero interessante. Eles já tinham esse conhecimento do sal, já empregavam o sal na culinária. Então, era realmente um povo bem complexo. E como uma sociedade dessa acaba? Bom, nós podemos pensar aqui que no fim dos anos 800 depois de Cristo, alguns problemas climáticos desfavoreceram a agricultura. Então uma população grande de uma cidade passou a ter menos alimento, e aí quem tem menos dinheiro vai passar fome, aumenta o índice de violência. Além disso, outros povos começam a atacar os maias, e isso sempre existiu, mas agora eles estavam mais fracos. Outra coisa que a gente pode pensar, várias pessoas vão fugir, para não ter que se submeter a essa situação, elas vão fugir. E aí elas podem se adentrar a outras comunidades, elas podem ter se adentrado a outras comunidades, ou passaram a viver no campo, em pequenas comunidades, não em outros grandes povos, mas em pequenas comunidades. Então aí há uma dispersão da população e o Império Maia se desfaz, o povo maia acaba se desfazendo como um grande povo da Mesoamérica.
Então, vem a pergunta, não existem maias hoje? Existem descendentes dos maias, são mais de 20 tipos que se dizem descendentes dos maias, se dizem não, que são descendentes dos maias. E no texto da página 206, vocês têm um escrito bem interessante sobre isso, que envolve uma das atividades propostas. Então, nas atividades, há uma questão de alternativa, uma de escrever que envolve essa de alternativa, e outra que é produzir um texto sobre esse escrito da página 206 dos maias hoje. Enfim, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou disponibilizar um horário para que vocês tirem as dúvidas. No próprio formulário de vocês há uma pergunta que é: existem dúvidas? E aí vocês podem colocar as dúvidas como resposta dessa pergunta e eu sano essas dúvidas para vocês. Bons estudos, vamos seguir juntos, mesmo que longe, estamos juntos e vamos seguir juntos nessa luta. Abraços de álcool gel.